O cenário não parece real. O grande saguão no qual viajantes retiram as malas após desembarcarem no Aeroporto Internacional Salgado Filho está praticamente vazio. Onde antes as conversas, o bater dos pés e o arranhar das rodinhas de bagagens ocupavam espaço, agora o som do silêncio indica a normalidade do momento em que vivemos. Essa cena, que se repete em outros terminais do Brasil e do mundo, é a ponta do iceberg de efeitos do novo coronavírus no setor aéreo. Desde o início de 2020, diferentes países fecharam as fronteiras e limitaram as viagens como resposta ao surto de Covid-19. Assim, o cancelamento de quase todos os voos para conter a propagação da doença teve um efeito dominó. Redução drástica de frotas, cortes de pessoal, fechamento acelerado de subsidiárias, ajustes nas medidas de segurança e, claro, baixa demanda. O Direto ao Ponto desta quinta-feira, 28 de maio de 2020, discute os impactos da crise sanitária na aviação brasileira e o que está por vir para o setor. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A aviação comercial manteve em 2019 importante contribuição para o desenvolvimento do Brasil, gerando 103,4 bilhões de reais de valor adicionado à economia, o equivalente a 1,4% do Produto Interno Bruto Nacional. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, que também mostra que o transporte aéreo contribuiu com 1,3% do pagamento de tributos no país, o equivalente a 32,6 bilhões de reais. O volume de empregos alcançou 1,4 milhão, ou 1,6% do total, considerando-se diretos, indiretos, induzidos e catalisados. Dessa forma, a atual pandemia impacta de forma direta e indireta a vida de milhares de pessoas relacionadas à aviação. É o caso de uma comissária de bordo de uma empresa aérea nacional, cuja identidade nós manteremos em anonimato, que nos conta um pouquinho sobre a expectativa de voar pela primeira vez em quase 2 meses. Então, Eric, o meu último voo foi dia 27 de março. Desde esse dia eu não fiz nenhum voo. Em escala publicado, saíram 3 voos, desde essa data até hoje. O primeiro voo, que foi no comecinho de abril, eu troquei com uma colega, porque a empresa dá essa liberdade. Eu ainda estava com bastante medo, achei melhor não fazer o voo e fiz essa troca. Os 2 outros voos que saíram publicados foram cancelados, então eu também não fiz. Os outros dias eu tenho dias de folga e todos os outros eu fico de sobreaviso em casa. Então tem um determinado horário que sai publicado em escala, que eles podem me ligar se precisar para eu efetuar algum voo. Mas não aconteceu nenhuma vez comigo. Com colegas aconteceu, mas comigo nenhuma. Então, amanhã vai ser meu primeiro voo, desde o dia 27 de março. Confesso que hoje eu já estou mais tranquila para voar, porque na minha companhia são 16 mil pessoas e hoje, no momento, tem 8 infectadas pelo vírus. Então é um número muito baixo, né? A companhia está fazendo bastante campanha de proteção. Eles fornecem álcool gel no avião e também nas salas que a gente fica antes de ir para a aeronave. E a gente trabalha com máscara e com luvas. Aí de tempo em tempo tem a troca das máscaras, então a companhia está tentando nos proteger da melhor forma possível. E foi tirado o serviço de bordo para a gente não ter contato, não ter problema tanto para os passageiros como para os tripulantes. Então a gente não oferece serviço de bordo. É só água, que é uma água individual fechada no copinho. Nós colocamos na bandeja, estendemos a bandeja e a pessoa pega somente no copo. Então não tem contato direto com a nossa mão. Foi uma forma de diminuir o contágio também. O aeroporto onde ela é alocada reabriu as portas nesta semana e ela comenta também a expectativa para o futuro. A minha base é Congonhas e o aeroporto estava fechado até agora, esse mês, dia 24. Agora reabriu com poucos voos, então eu acredito que a escala de junho já vai estar um pouco melhor, mas a previsão das companhias é que tudo se normalize em 2022. 2021 ainda terão muitos voos cancelados devido à demanda, vai voltar tudo bem devagar.
Então, eles acreditam que em 2022 tudo volte como estava antes da pandemia, com as empresas crescendo. Por enquanto, o nosso sindicato está fazendo um acordo com as companhias para ver como que vai ficar a questão salarial, porque eles estão tentando fazer planos para que não tenha redução da força de trabalho, porque pela companhia já está sendo necessário, né? Então, está tendo alguns planos de licenças, aposentadorias e até talvez um part-time, se for aprovado, para que a cada 2 pessoas trabalhando por uma, não precisa ter redução da força de trabalho, como na verdade teria que ter para que a companhia se mantesse em pé, né? Sobre os aeroportos, ela conta que vê imagens enviadas por colegas que já estão trabalhando e conta que as cenas são assustadoras. Eu tenho visto filmagens das colegas, de familiares do aeroporto, e é desesperador, porque realmente é um vazio, só tá viajando quem realmente precisa, e a gente nunca passou por isso, né? Sempre aeroporto lotado, não tinha mais voo vazio, então eu tô assim bem apreensiva para amanhã, porque eu sei que não vai ser fácil ver o aeroporto assim. No Brasil, a demanda por voos domésticos teve queda de 93,9% em abril, em comparação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a oferta de assentos nos aviões recuou 91,35%. Esses 2 indicadores são os piores resultados mensais da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que foi iniciada em 2000. A última vez que o setor viu algo parecido foi durante a epidemia da SARS, em 2003, mas agora a situação é muito pior, porque a doença é mais contagiosa e mortal e as empresas enfrentam um mundo ainda mais conectado, dependente de viagens internacionais. Por exemplo, lá naquele ano, a China representou menos de 3% do tráfego global. Pouco antes do surto de Covid-19, representava cerca de 18% desse mercado. As 3 alianças mundiais de companhias de aviação, a Oneworld, a SkyTeam e a Star Alliance, que representam cerca de 60 companhias de aviação, ou cerca da metade da capacidade mundial de transporte aéreo, apelaram a governos, aeroportos, credores e outras partes interessadas para que ajudem o setor. Conforme a estimativa da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, na sigla em inglês, as companhias podem perder até 523 bilhões de reais neste ano. Durante um briefing à imprensa, o empresário francês Alexandre de Juniat, ex-CEO da Air France e atual presidente da IATA, comentou a dificuldade financeira do momento. Para ele, o principal desafio é evitar que as empresas afundem sob o peso de dívida. First of all, the industry is struggling. Through the crisis, airlines have received over $120 billion in financial assistance from government. That is helping to avert a big number of bankruptcies, but the number of airlines going under is growing. So we continue our call on government to provide financial support. The second point is that the kind of financial assistance provided has consequences. Over half the government aid, $67 billion, is in a form that will increase as debt. Loans, loan guarantees, deferred tax payments, etc. These have been life-saving measures for the airlines. Policymakers, however, should be fully aware that the increased debt burden will have consequences. Governments will still want airlines to improve environmental performance, provide affordable connectivity, and to manage the increased operational costs of COVID-19 containment measures. Mesmo assim, as falências foram inevitáveis. A crise sanitária fez em 5 de março sua primeira vítima no setor, a companhia regional Flybe, do Reino Unido. Desde janeiro, ela apresentava dificuldades, mas o governo afastou a possibilidade de qualquer intervenção pública direta para tentar salvá-la. Aprovaria, no entanto, um possível financiamento e revisão de impostos locais, mas não deu tempo. Já em maio, a colombiana Avianca anunciou que aceita voluntariamente a lei de falência dos Estados Unidos, para preservar e reorganizar os negócios da empresa. São cerca de 30 milhões de usuários anuais e 21 mil empregados, diretos e indiretos somente na América Latina. Hoy es
estamos cerrando nuestras alas después de 100 años de superar las más duras turbulencias. Pero de algo estamos seguros. Despegaremos otra vez, porque la grandeza de nuestros países y de nuestra región harán que juntos podamos enfrentar el viento en contra y salir más fuertes, como ya lo hemos hecho antes. Mañana abriremos nuestras alas de nuevo y ahí estaremos juntos, llevando nuestros sueños, talento y gloria al mundo entero. Pronto volveremos a conectarte con el mundo. Pronto seguiremos volando por 100 años más. Na última semana, a Latam, que concentra as divisas financeiras dos contratos de arrendamento de aviões, entrou com um pedido de proteção judicial nos Estados Unidos, que se estende para subsidiárias no Peru, Colômbia e Equador, mas não no Brasil. A direção da Latam daqui vai tentar de tudo para convencer o governo brasileiro de que tem condições de receber um financiamento que o BNDES está disposto a oferecer às empresas aéreas. Para tentar amenizar a crise, as companhias brasileiras estão garantindo reembolsos para alguns de seus voos. Além disso, o governo federal lançou um pacote de ajudas para o setor. Foram 3 as iniciativas do governo editadas por meio de medida provisória e decreto. Entre outras coisas, elas possibilitam a postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multa e a prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas. No dia 18 de março, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou em entrevista coletiva sobre o que estava sendo feito para mitigar os problemas nas aéreas durante a pandemia. Estamos trabalhando aí todos os setores, e um primeiro deles é aquele que é impactado mais rapidamente ao setor de aviação. Observe que caiu absurdamente a quantidade foi uma queda muito rápida, muito abrupta da quantidade de demanda, tanto no internacional quanto no doméstico. As empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa, e algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte, o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço, porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta, e isso vai trazer impacto em tarifa. Ao mesmo tempo, preservar aquelas regiões que são hoje assistidas, mesmo por empresas pequenas, e que eventualmente podem ficar sem assistência. Para isso, está sendo anunciado hoje, ainda provavelmente, o diferimento no reembolso de passagens, ou seja, vamos dar um prazo maior para o reembolso em dinheiro. Isso é uma medida importante em termos de fluxo de caixa, e vamos estabelecer, junto com a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor e o Ministério Público Federal, regras pelas quais se darão esse reembolso ou a troca de trechos de passagem, de maneira que o consumidor não seja prejudicado. O diferimento de tarifas aeronáuticas, que tem um peso grande em termos de fluxo de caixa, e o diferenciamento de outorgas aeroportuárias. Então, isso para manter o sistema aeroportuário, o sistema aéreo funcionando e as localidades atendidas. A medida vale até o final da temporada verão 2020, ou seja, 24 de outubro deste ano. Ela está alinhada com a decisão semelhante adotada por outras organizações e autoridades da aviação civil, como a Comissão Europeia, a European Airport Coordinators Association da Europa e a Federal Aviation Administration dos Estados Unidos. E para comentar esse cenário, eu convidei para o Direto ao Ponto o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Stanovitz. Criada em 2012 pelas principais companhias nacionais Avianca, Azul, Gol, TAM e Trip, a ABAR contribui para o relacionamento da cadeia da aviação, atuando junto aos setores público e privado, entidades, classe e consumidores. Eduardo, bem-vindo ao Direto ao Ponto. Para nós começarmos, eu gostaria que o senhor contextualizasse para o nosso ouvinte o setor aéreo brasileiro antes da pandemia, no que tange principalmente a questão de malha aérea e também de saúde financeira das empresas. Antes da pandemia, a aviação brasileira regular, representada por Gol, Azul, Latam, Passaredo e MAP, Passaredo e MAP, estávamos transportando ao redor de 100 milhões de passageiros por ano, a uma tarifa média de R$380, voando para pouco mais de 150 cidades brasileiras, cobrindo todo o território nacional, entregando diretamente ou
pouco mais de 65 mil pessoas, indiretamente chegávamos a quase 970 mil pessoas, e na cadeia produtiva do turismo, impactando pouco mais de 2 milhões e 700 mil postos de trabalho. Ainda também conectando o Brasil com todos os países relevantes do mundo, domesticamente, fazendo 2.700 voos por dia. E quando essa crise sanitária começa a se instaurar no Brasil, quais foram as estratégias adotadas pela BEAR para mitigar potenciais danos tanto a empresas quanto ao setor de forma geral? Quando a crise começa a chegar, nós tomamos uma série de medidas, basicamente criamos um protocolo de 28 medidas necessárias, divididas em 3 blocos. Primeiro bloco, medidas internas, pouco visíveis aos consumidores, no sentido de rever contratos, custos, procedimentos, relações de trabalho. A informação de destaque aí, que ao contrário, diferente de outros setores, a aviação não demitiu. Uma série de colaboradores nossos que está em licença, sem vencimento, porque não há voos, mas não demitimos pessoas nesse tempo. Um segundo bloco, um bloco que a gente chama de infraestrutura de regulação, que é onde a gente diminui os voos. Nós estávamos com 2.700 voos diários, queima de caixa quando a demanda praticamente acaba, chegou a ser de 45 milhões de reais por dia, de perda de dinheiro, dado que um avião começou a decolar com 12 passageiros, 18 passageiros. Aí a regulação nos permite fazer o que a gente chama de malha essencial, e é o que permite que a aviação brasileira siga operando domesticamente, quando em quase todo o planeta a aviação doméstica parou, não tem aviação voando. O Brasil continua conectado, estamos atendendo todas as capitais, mais 25 cidades. No nosso piso mais baixo, em abril tivemos 180 voos diários, agora em maio giramos ao redor de 201, estamos virando maio para junho com 251 voos diários, e vamos bater os 300, provavelmente até o final de junho. A outra coisa importante é também nesse pacote que a gente faz um acordo com o Ministério Público Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio do qual passamos a liberar para todos os passageiros a remarcação do bilhete por até 1 ano, sem custo, sem multa, sem taxa, etc. Em troca também, quando o passageiro pede o dinheiro de volta, porque é um direito dele, a gente também tem até 1 ano para devolver. 85% dos passageiros aderiu a esse acordo, adiou o seu bilhete, 13%, 14% pediu o dinheiro de volta. E há um terceiro pacote, um terceiro conjunto de medidas, a gente são as medidas de caráter econômico, nós demandamos ao Ministério da Economia, a mais importante e relevante delas é um pedido de empréstimo ao BNDES, ainda em debate. A segunda mais importante, eu te diria, é um pedido para que o governo libere o fundo de garantia dos nossos colaboradores. E depois temos mais 4 demandas ligadas a tributos. Esse é o cenário, portanto, pré e atual. Eduardo, e no que tange os empréstimos do BNDES, que nós sabemos que girariam em torno de 2,5 a 3,5 bilhões de reais para cada uma das grandes empresas aéreas nacionais, eu quero que o senhor comente a importância disso e de que forma essa medida se diferencia de outras econômicas tomadas por outros governos em diferentes países do mundo. Acho que a primeira coisa a dizer é que não é uma ajuda. No nosso caso, diferente de países como Estados Unidos e Alemanha, onde os governos, entendendo a importância estratégica da aviação, colocam recursos a fundo perdido, uma parte deles a fundo perdido, ou seja, dão dinheiro mesmo, que as empresas não quebram. Aqui no Brasil, nós estamos recebendo um empréstimo. Esse empréstimo tem que ser pago com juros, com garantias, e ele é fundamental porque é esse empréstimo que nos permite ter o capital de giro para atravessar a pandemia, na medida em que o mercado doméstico tem a sua demanda reduzida em 92%, e o mercado internacional
Latam tem 132 aviões no chão, certo? Os números são semelhantes das demais empresas. Não há demanda, porque as pessoas, nesse momento, precisam ficar em casa para se preservar com diversas fontes. O senhor mencionou essa negociação a nível federal, mas eu quero saber a nível estadual. O que é que tem sido feito com governadores e com estados para mitigar os efeitos da pandemia no setor aéreo? A única demanda que nós fizemos aos governos estaduais foi no sentido de manterem os acordos que cada governo tem com as empresas aéreas, que possibilitaram a ampliação dos voos regionais. Aí no Rio Grande do Sul, há poucos meses atrás, houve uma redução do ICMS para as empresas que passassem a atender cidades do interior. Isso foi um programa de muito sucesso, de resultado muito positivo no Rio Grande do Sul. A demanda que nós fizemos foi para que essas alíquotas se mantivessem nesse momento de crise, para que possa ser simples e fácil e não gere novos custos quando a gente retomar os voos. E a reunião do CONFAS, que deve decidir esse assunto, está agendada para a próxima semana. Perfeito. E recentemente a Aviar aderiu aos compromissos anunciados pela IATA, para a aviação comercial retomar o tráfego aéreo global. Qual a importância desse alinhamento e como o senhor avalia a resposta global das autoridades do setor a essa pandemia? O alinhamento é para que a gente mostre que a aviação é um tema internacional, que embora a gente tenha uma competência muito dura nos concorrentes estrangeiros, é importante que as regras de trabalho, as regras tributárias, as regras de custos e de contratos sejam sempre alinhadas entre o ambiente nacional e o ambiente internacional. Toda vez que o Brasil cria uma regra que é diferente da regra internacional, a aviação brasileira fica mais cara. Me permite usar o exemplo que eu mencionei na pergunta anterior em relação ao Rio Grande do Sul, que é bem concreto. O Brasil é o único país do mundo que cobra um tributo regional sobre o querosene de aviação. Por que cobra? Porque a Constituição de 88 liberou os estados para criarem um tributo, esse tributo chama ICMS, e ele é cobrado por vários produtos e serviços. Como só no Brasil existe tributo regional sobre querosene, e o Brasil cumpre os acordos internacionais, um avião que não paga um tributo quando ele sai de um país para cá, ele não pode ser cobrado quando ele vai de volta para aquele país. Então imagina que eu vou aí para Buenos Aires, para falar uma capital bem perto, 2 aviões da mesma empresa, da Gol, da Latam, encostam aí no Salgado Filho, um vai para Buenos Aires e o outro voo vai para Florianópolis, tá? Distância semelhante, né? Avião da mesma empresa abastecido na mesma bomba. O que decolar para Florianópolis paga ICMS no querosene. O que decolar para Buenos Aires está isento. Por quê? Porque lá em Buenos Aires não existe esse tributo, então ele não paga quando sai de lá. Por que então que a gente sempre fala e pede, repete a importância de não existir ICMS sobre o querosene? Porque o ICMS faz da aviação brasileira, é um dos itens que faz a aviação brasileira mais cara que a aviação internacional. No final do dia, o custo de operar no Brasil é ao redor de 27% mais caro do que o custo de operar fora. E claro que isso acaba no preço para o consumidor. Perfeito. E as companhias aéreas conhecidas como low cost começaram a ingressar lentamente no Brasil aqui nos últimos anos, principalmente após a desregulamentação da franquia de bagagem despachada, que veio junto com isso. Como essa pandemia deve influenciar esse cenário de abertura do mercado brasileiro para o mercado internacional? Vai influenciar muito. Hoje, infelizmente, tivemos uma notícia ruim. A Virgin, que era uma das empresas low cost que já tinha anunciado o início das suas operações para esse ano, hoje formalmente anunciou que suspende os planos de começar a operar no Brasil. Por quê? Porque agora todas as empresas precisarão recuar para os destinos, para os pontos no quais são fortes. Empresas que estavam expandindo suas operações, testando o mercado brasileiro, a hora em que você tem uma redução de receita, você não pode se dar o luxo de operar no mercado que é mais caro do que aqueles em que você é mais lucrativo e rentável. Com isso, vários low cost que vieram para o Brasil nos últimos 7 anos e meio estão revendo seus planos. O
cenário à frente, um cenário bastante duro por conta nesse sentido. A aviação, como a gente conhece hoje, ela data mais ou menos ali do final da Segunda Guerra Mundial, de 45, da conferência que criou a Organização da Aviação Civil Internacional. Daqui para frente as coisas devem mudar. Quais são as expectativas para o futuro e o que deve ser a aviação no futuro? É muito difícil hoje você cravar com precisão uma data, um prazo. Tá? O que nós já podemos afirmar com certeza o mercado corporativo de turismo, negócios, seminários, vai demorar para retornar, porque a economia está sofrendo em vários lugares. Eu explico. Lá, por exemplo, o setor de óleo e gás é um setor que gera muita demanda por viagem, mas o consumo de petróleo no planeta caiu quase 8 vezes. Então, esse é um setor que está muito devagar agora. O setor de construção civil é um setor que está voltando rápido em vários destinos. E nem importante para a cidade, pelo que ele gera de empregos e movimento. Mas ele gera pouca viagem. Se a gente olhar para o lado do turismo de lazer, onde o passageiro paga o seu próprio bilhete, as pessoas agora têm duas preocupações. O seu próprio futuro, né? Várias empresas aí deixaram se demitiram os trabalhadores, muita gente não sabe como é que vai ficar o seu negócio para frente, e agora dá um item a mais. Digamos, por exemplo, que você está em Porto Alegre, chega o Natal, você fala, puxa, vou passar o Natal, a crise passou, estou mais tranquilo, vou passar o Natal num resort bonito, num hotel bacana, lá no Rio Negro, no Rio Amazonas. Ora, você vai começar a se perguntar, mas o meu plano de saúde me atende lá? Se tiver um repique da crise, como é que eu volto? Mas como é que está a situação daquela cidade? Então, há um conjunto de dúvidas muito importantes ainda na cabeça das pessoas que a gente não consegue avaliar. Por conta disso, a nossa perspectiva no momento é, primeiro, nós vamos ter um retorno de voos domésticos de curta distância, que a pessoa quer sair e voltar rápido. Depois os de longa distância e só depois os internacionais. Isso aponta para um prazo de regresso à normalidade não inferior, em hipótese alguma, a 2 anos. Daí para frente, vai ser em 3, 4 ou 5, a gente ainda precisa ter um pouco mais de tempo para definir. Definir hoje é pura futurologia. Falando um pouquinho ainda sobre o futuro, mas também sobre o presente, eu acho que uma das principais características do Brasil é que nós não possuímos um outro modal capaz de interligar todo o território nacional. Por exemplo, na Alemanha a gente tem um sistema férreo muito forte e também ônibus de baixo custo. O senhor mencionou que o Brasil continua voando ainda, que existem voos na malha chamada de essencial. Então eu te pergunto, esse cenário, essa configuração do país, ajuda de certa forma a minimizar os problemas da pandemia? Eu diria o seguinte, são duas questões diferentes. O impacto negativo sobre o setor aéreo está consagrado. A demanda doméstica caiu 92%, a demanda internacional caiu 100%. A situação é muito ruim, é muito grave, é muito dura. No processo de retomada, de fato, haverá uma necessidade das pessoas, ao retomar a prática de viajar domesticamente, de optar pelo modal aéreo, porque o Brasil não se conecta integralmente com nenhum outro modal, por estrada, por via férrea ou por hidrovia. Então, aí sim, nós entendemos que haverá uma demanda melhor pela aviação no tráfego doméstico. Saindo um pouco da serra dos passageiros, indo para outro lado humano da história, a gente tem funcionários. Tanto aqueles que voam, tanto aqueles que permanecem no aeroporto. O que foi feito para que essas pessoas não sentissem o impacto econômico da crise tão fortemente? Os trabalhadores das nossas empresas se representam por 2 grupos sindicais. O primeiro grupo é o grupo de aeronautas. Aeronauta é quem voa, né? Comissários e comandantes, comissários e pilotos. E há um segundo grupo, que são os aeroviários. Os aeronautas têm um sindicato só, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que é um sindicato muito aguerrido e muito competente. Nos aeroviários tem vários sindicatos, tem vários sindicatos que se representam, etc.
feito, no nosso caso, prévio à MP, prévio a qualquer determinação legal, diretamente com sindicatos e aprovado em assembleias. E previu uma série de medidas e atitudes para construir o cenário que nós temos, por meio do qual quem está trabalhando está com redução de jornada e de salário, que vai de 30% até 60%, a maioria está em torno de 50%, e quem não está trabalhando está de licença por vencimentos, garantidas algumas prerrogativas ligadas a benefícios. Para nós finalizarmos, qual a importância do Rio Grande do Sul para o cenário aéreo nacional? Ele representa de conectividade com o conjunto da América Latina, que está cada vez como sul, mas mais ainda, pela diversidade, pela riqueza cultural que o Rio Grande do Sul tem, pelo seu potencial de crescimento turístico. E eu não estou falando aqui apenas de Gramado ou a região das Hortênsias, mas falo de várias outras, Itaimbezinho, a Serra, região de Bento, etc. É bastante importante para nós conseguir retomar as atividades e promover o retorno do fluxo de passageiros e turistas e também dos distintos parques industriais de serviços e setores de trabalho na região. Eu agradeço o convite de vocês, um bom resto de semana e uma boa tarde a todos. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e o programa teve na edição Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.